Olá, mais uma vez! Vamos continuar falando sobre adoção aqui no nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vem comigo já direto para o artigo 48, olha lá. O artigo 48 diz que o adotando, ou melhor, o adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes após completar 18 anos. Você se lembra, como a gente falou no vídeo passado, que todo o processo de adoção que dá origem a essa relação nova de pai com filho ou de mãe com filho, isso tudo vai ficar arquivado. Quando completar 18 anos, o adotado tem direito de obter estas informações para saber da sua origem biológica. Você lembra também que esta relação da família biológica é desfeita, o registro original é cancelado e fica só o registro novo da adoção. Mas, por isso fica tudo arquivado, porque o adotado tem direito de conhecer a sua origem biológica, como diz aí o artigo 48. Parágrafo único, olha lá. O acesso ao processo de adoção poderá também ser deferido ao adotado menor de 18 anos a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, qual é a regra? A regra geral é que o acesso a este processo que deu origem à sua condição de adotado será deferido após os 18 anos. Mas, a pedido do adotado, pode ser fornecido a ele o acesso ao processo antes de completar 18 anos. Mas é claro, tendo em vista que isto é uma situação que envolve uma ruptura com uma família e o ingresso a outra família, isso pode gerar algum tipo de consequência psicológica, por isso será garantido a ele um apoio psicológico e eventual apoio jurídico que se fizer necessário. Ok? Então a regra é depois dos 18 anos, mas pode ser antes dos 18 também. Olha lá agora o artigo 49. A morte dos adotantes não restabelece o poder familiar dos pais naturais, evidentemente, né? Fizeram constar na lei por uma questão de deixar claro, de tornar inquestionável, mas é uma questão de lógica elementar. Se eu fui adotado, não é porque a pessoa que me adotou morreu que eu deixo de ser adotado e volto ao poder familiar dos pais naturais, que não são mais pais agora. Né? Então, uma vez que está constituída a adoção, está constituída a adoção. O fato do adotante morrer não desconstitui a adoção. Pelo contrário, me coloca na condição, eventualmente, de sucessor deste sujeito que tinha me adotado. Certo? Prossiga comigo lá no artigo 50. A autoridade judiciária manterá em cada comarca ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e outro de pessoas interessadas na adoção. Então a ideia aqui é facilitar, né? A autoridade judiciária, então o poder judiciário vai manter em cada comarca ou foro regional um registro de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e um outro registro de pessoas interessadas na adoção. Para quê? Para facilitar a adoção. Então eu tenho uma lista de crianças que podem ser adotadas, eu tenho uma lista de crianças, de pessoas interessadas na adoção, para facilitar a união desses dois pontos. Parágrafo 1º. O deferimento da inscrição dar-se-á após prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. De que inscrição eu estou falando aqui? Inscrição das pessoas interessadas na adoção. Então, o deferimento da inscrição das pessoas nesta lista aqui, ó, de pessoas interessadas na adoção, o deferimento desta inscrição só será feito depois de prévia consulta aos órgãos técnicos do juizado, ouvido o Ministério Público. Então, quando a pessoa quiser se inscrever nesta lista de pessoas interessadas na adoção, ela precisa necessariamente passar pelo crivo destes órgãos técnicos, psicólogo, assistente social, o próprio Ministério Público, para verificar se essa pessoa tem condições de se habilitar para a adoção. Continua lá no parágrafo 2º.
não será deferida a inscrição se o interessado não satisfizer os requisitos legais ou se estiver limitado por alguma das hipóteses previstas lá no artigo 29, que a gente já viu anteriormente. Então é necessário que seja feita esta verificação nos interessados em adotar. Para quê? Para evitar que isso caracterize um futuro prejuízo para o menor que puder ser adotado. Que mais? Parágrafo 3º. A inscrição dos postulantes à adoção será precedida de um período de preparação psicossocial e jurídica, orientado pela equipe técnica da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos responsáveis pela política municipal de garantia do direito à convivência familiar. É importante este acompanhamento das pessoas que desejam se inscrever para a adoção. Por quê? Porque a adoção não é brincadeira, né? A adoção é uma coisa muito séria. A adoção é a constituição de uma nova organização familiar na vida do menor. E como eu já falei várias vezes, a prioridade do Estatuto da Criança e do Adolescente é o bem-estar da criança e do adolescente. Então é preciso selecionar muito bem as pessoas que se inscrevem para a adoção. Eles têm que ser acompanhados por um corpo psicossocial e jurídico, inclusive para deixar claro a eles, eventuais interessados, que é uma responsabilidade muito grande adotar uma criança. A adoção não é uma brincadeira, não pode ser passageiro, não tem devolução depois. Não é aquilo assim, eu acho que eu estou a fim de adotar, adota, semana que vem, me cansei desse negócio de criança, criança é chato, criança chora, criança reclama, tem que levar na escola, tem que comprar material escolar, ai que inferno de criança, não suporto isso, devolve, não tem como. Uma vez constituído, filho é para sempre. Filho é filho, você agora é pai dessa criança, você é mãe dessa criança, não dá para você mudar de ideia. Então, às vezes, a preocupação do Estatuto da Criança e do Adolescente é que a pessoa tenha real percepção de que aquilo é uma responsabilidade para sempre, do tamanho da responsabilidade que isto caracteriza. Por isso, a necessidade desse acompanhamento psicossocial. Porque, como vocês sabem perfeitamente, às vezes tem gente que resolve adotar por uma razão X, qualquer desconhecida. Eu acho que eu quero ter filho, ter filhos vai ser bom para mim, ter filhos vai me tirar dessa essa angústia existencial que eu tenho. Filho não é tratamento, filho não é Prozac, filho não é substituto para os seus problemas existenciais. Filho é uma responsabilidade e o maior interessado não é quem adota, o maior interessado é quem é adotado. Por isso a necessidade de zelar para que quem vai adotar esteja muito equilibrado e muito certo do que vai fazer. Daí a importância desse parágrafo 3º aí do artigo 50, ok? Parágrafo 4º, olha lá. Sempre que possível e recomendável, a preparação referida no parágrafo 3º deste artigo incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional, em condições de serem adotados, a ser realizado sob a orientação, supervisão e avaliação da equipe técnica da Justiça, da Infância e da Juventude, com o apoio dos técnicos responsáveis pelo programa de acolhimento e pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então, sempre que possível e recomendável, a preparação referida no parágrafo 3º, essa preparação é de quem? É de quem está interessado em adotar. Incluirá o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional em condições de serem adotados. Então é importante que em certas situações pode ser recomendável que aquele que está interessado em adotar perceba a realidade do que ele está pretendendo fazer. Então, olha, vamos ter contato com crianças aptas à adoção. Vamos ter contato com crianças que estão inseridas no acolhimento familiar. Vamos ter contato com crianças que estão inseridas em acolhimento institucional, para você ver, para você perceber qual é o padrão de criança que você está pretendendo acolher. O que é realmente a realidade de uma adoção, Porque a adoção não é ter um filho biológico. Então é necessário deixar claro para quem pretende adotar que não se trata de uma substituição. Às vezes a pessoa quer resolver a sua frustração
de não ter tido biologicamente um filho, adotando, mas ele supõe que vai ser a mesma situação. E não é, evidentemente é diferente. Então, por isso, este apoio, esta preparação psicossocial e jurídica passa também muitas vezes, pode ser recomendável, olha lá o que diz no parágrafo, olha lá, sempre que possível e recomendável, a preparação deve incluir o contato com crianças e adolescentes em acolhimento familiar ou institucional. Para quê? Para que a pessoa que deseja adotar tenha consciência do que significa efetivamente a adoção. Parágrafo 5º, olha lá. Serão criados e implementados cadastros estaduais e um cadastro nacional de crianças e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas ou casais habilitados à adoção. Então você tem aí um cadastro, como nós vimos lá anteriormente, que é de cada comarca, mas o objetivo é que seja criado um cadastro nacional, para que você possa ter eventualmente uma facilidade maior de construir estas uniões, né? Uma criança possa ter mais chance de ser adotada por alguém. Se eu tiver um cadastro nacional, facilita muito. Parágrafo 6º. Haverá cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados nos cadastros mencionados no artigo 5º deste artigo. Então você tem os cadastros nacionais e fora disso você tem também o cadastro de pessoas extra-Brasil, fora do país, que têm interesse na adoção. O cadastro de pessoas residentes fora do país, então o cadastro de pessoas interessadas na adoção internacional de fora do país, só será consultado se não houver postulantes nacionais, se não houver postulantes do Brasil. Somente nesse caso é que se tomará a iniciativa de consultar o cadastro de fora do país. A preferência é dos adotantes nacionais. Parágrafo 7º. As autoridades estaduais e federais em matéria de adoção terão acesso integral aos cadastros, incumbindo-lhes a troca de informações e a cooperação mútua para a melhoria dos sistemas. Então, as autoridades estaduais e federais terão acesso ao cadastro umas das outras, inclusive para facilitar a troca de informações. As informações de um serem conhecidas pelo outro. Para quê? Para poder facilitar as relações referentes à adoção. Parágrafo 8º, olha lá. A autoridade judiciária providenciará, no prazo de 48 horas, a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidos no parágrafo 5º desse artigo sob pena de responsabilidade. Então, olha, a autoridade judiciária providenciará no prazo de 48 horas a partir da habilitação a inscrição das crianças e adolescentes em condições de serem adotados que não tiveram colocação familiar na comarca de origem e das pessoas ou casais que tiveram deferida sua habilitação à adoção nos cadastros estadual e nacional referidas no parágrafo 5º. Então a criança passa a ter condições de ser adotada. Não tem casal disponível na sua comarca de origem. Em até 48 horas ela tem que ser inscrita no cadastro estadual e nacional. Os adotantes estão habilitados para adoção. Em até 48 horas ele tem que ser inscrito no cadastro estadual e no cadastro nacional. Por quê? Porque o objetivo é fazer a adoção fluir, facilitar a adoção. Por isso, prazo curto de 48 horas. Parágrafo 9º, olha lá. Compete à autoridade central estadual zelar pela manutenção e correta alimentação dos cadastros com posterior comunicação à autoridade central federal brasileira. Então, pela ordem, você entende aí que a preferência é primeiro na comarca, depois no estado e depois o federal.
Então a ideia é, vamos tentar manter a criança próxima de onde ela mora, então vamos consultar o cadastro da comarca. Se não der certo, a gente passa para o estadual, porque ainda a ideia é deixá-la mais próxima da sua origem. E se não der certo no estadual, aí a gente vai para o federal. Sempre nessa ordem. Tenta o municipal ou da comarca, depois o estadual, depois o federal. Olha lá, parágrafo 10º. Consultados os cadastros e verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto pela adoção de criança ou adolescente inscrito nos cadastros existentes, será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Então perceba, ó, primeiro eu consulto os cadastros nacionais. E se for verificada a ausência de pretendentes habilitados residentes no país com perfil compatível e interesse manifesto, somente depois de consultados esses cadastros nacionais é que será realizado o encaminhamento da criança ou adolescente à adoção internacional. Então, de novo, pela ordem, cadastro da comarca, cadastro do estado, cadastro nacional, e se nada aqui conseguir, aí vai para o cadastro internacional. Ok? Parágrafo 11. Enquanto não localizada pessoa ou casal interessado em sua adoção, a criança ou adolescente, sempre que possível ou recomendável, será colocada sob guarda de família cadastrada em programa de acolhimento familiar. Lembra do programa de acolhimento familiar que nós já vimos, não caracteriza adoção, mas ele vai cuidar dessa criança enquanto estamos aguardando a possibilidade de sua adoção. Parágrafo 12. A alimentação do cadastro e a convocação criteriosa dos postulantes à adoção serão fiscalizadas pelo Ministério Público. Então, sempre aí o Ministério Público no exercício da sua função fiscalizadora, verificando se estão sendo corretamente inseridas as informações no cadastro e se estão devidamente seguindo, estão selecionando corretamente os postulantes à adoção. Parágrafo 13, olha lá. Somente poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado previamente nos termos desta lei, quando se tratar de pedido de adoção unilateral, quando for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade, quando oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que o lapso de tempo de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade e não seja constatada a ocorrência de má-fé ou qualquer das situações previstas nos artigos 237 ou 238 desta lei. Então, o artigo 13, o parágrafo 13 diz o que aqui? Acompanha de novo comigo. Só poderá ser deferida a adoção em favor de candidato domiciliado no Brasil não cadastrado. Quando que pode ser deferida a adoção em favor de quem não é cadastrado? Somente se tratar de pedido de adoção unilateral, então não é casal, é adoção unilateral. Se for formulada por parente com o qual a criança ou adolescente mantenha vínculos de afinidade e afetividade, oriundo o pedido de quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos ou adolescente, desde que fique comprovado que há laços de afinidade já constituídos efetivamente entre esta criança e aquele que pretende adotar. Então fica claro aí que vamos sair daquele cadastro só quando for muito importante para a criança. Só quando já existem laços consolidados ali. Então é mais vantajoso para a criança manter aquele laço do que tirá-la de lá e conseguir criar novos laços com uma pessoa que ela ainda não conhece. Neste caso, eu posso ter a adoção fora dos cadastrados, tá? Parágrafo 14, olha lá. Nas hipóteses previstas no parágrafo 13 deste artigo, o candidato deverá comprovar no curso do procedimento que preenche os requisitos necessários à adoção, conforme previsto nesta lei. Não é porque existem os vínculos já constituídos que nós não vamos verificar se aquele que quer adotar
tem condições. Então, nesse caso, a gente só está invertendo a ordem. Olha, você não está previamente cadastrado, então eu posso permitir que você inicie o processo de adoção, porque você já tem vínculos afetivos com esta criança, mas, ainda assim, no curso do processo, nós vamos te verificar para ver se você conseguiria o cadastro, para ver se você teria condições de efetivamente poder adotar. Então inverte, eu não tenho prévio cadastro, mas eu vou checar aquele que pretende adotar no curso do próprio processo de adoção. Parágrafo 15, olha lá. Será assegurada prioridade no cadastro a pessoas interessadas em adotar criança ou adolescente com deficiência, com doença crônica ou com necessidades específicas de saúde, além de grupo de irmãos. Por quê? Porque se sabe socialmente, se sabe historicamente, que é mais difícil o interesse nestas opções de adoção. Então, quando houver algum interessado, ele passa a ter preferência. Se a pessoa manifesta expressamente a concordância, o interesse em adotar criança ou adolescente nestas circunstâncias, ele passa a ter preferência, ok? Vamos fazer uma pausa aí, a gente volta daqui a pouco para continuar a falar desse tema. Um abraço e até mais.